Seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vida, você que está inscrito no meu canal, ou você que ainda não se inscreveu no canal do Pastor Vitor Ginks, faça agora a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe, e se você gostar desse vídeo e dos demais, deixa aí o seu like para incentivar o meu trabalho. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida, porque tudo que eu faço aqui é somente para a honra e glória de Deus e para somar com o reino de Deus na terra. Então, na aula anterior do curso de Teologia Sistemática 1, nós estudamos na parte introdutória sobre a importância de começar o estudo teológico comentando e estudando sobre o ser de Deus em toda a sua revelação, seja os seus atributos, ou seja a prova da sua existência. Então, nessa aula de hoje, nesse segundo vídeo, nós vamos ver algumas heresias que são ensinadas aí pelo mundo, em algumas seitas e religiões comparadas, e também alguns conceitos errados que são transmitidos através da filosofia. E nós vamos ver também duas formas de negação da existência de Deus. Primeiramente, vamos falar da negação da existência de Deus. Nós temos aí duas correntes, que é o agnosticismo, que vem da palavra grega gnosis, ou seja, agnosis é a negação do conhecimento. Gnosis em grego significa saber ou conhecimento. E agnosis é quando você ignora o conhecimento. Então, agnosticismo é a corrente filosófica e é uma corrente também prática também, no caso é um modo de vida, e esse meio de vida é aonde o ser humano ele nega a existência de Deus, não de forma intelectual, não com construção de argumentos filosóficos ou científicos para provar que Deus não existe. Não, o agnosticismo ele nem vai afirmar que Deus existe e nem tampouco vai afirmar a existência de Deus. Ele vai se colocar numa posição total de neutralidade. Então, o agnóstico ele vai falar que aquilo que ele pode comentar ou abordar é aquilo que ele pode apalpar, é aquilo que ele pode ver. Como Deus ainda não se manifestou, como não existe nenhuma revelação concreta da pessoa de Deus, Deus é um assunto totalmente irrelevante, e assim como a religião e toda a revelação das escrituras. Então o agnóstico ele não é como o ateu. O ateu já é um tipo mais intelectual. O ateu ele tem toda uma argumentação para provar que Deus não existe. Então, o ateu ele é um ativista intelectual que vai fazer seminários, promover palestras, escrever artigos e discursar sobre a veracidade, segundo eles, que a verdade é que Deus não existe, que Deus é um mito, é uma fábula humana, é uma construção da mente humana, é uma construção histórica para poder amenizar as dores dos homens, ou então um meio, um nome, um meio, uma ferramenta de manipulação política e cultural por parte de uma classe sacerdotal que serve a reis, a líderes e chefes de Estado. Então tem toda uma argumentação teórica por trás, que vem como arcabouço e construção intelectual e retórica do ateísmo. Aí nós temos também alguns conceitos sobre Deus, ou seja, são algumas correntes que acreditam na existência de Deus, mas não como é revelado nas escrituras sagradas, como nós cristãos, judeus e até mesmo os muçulmanos acreditam. Num ser onipotente, todo-poderoso, autoconsciente, que tem personalidade, que se comunica com os seres humanos, que interage na sua criação, que transcende a criação porque ele é maior do que sua criação, mas que ele é pessoal, é imanente porque se manifesta na criação. Então, essas correntes negam esse tipo de conhecimento. Esse é o tipo de conhecimento, ou seja, esse é o tipo de crença teísta que nós temos, nós cristãos principalmente, e os judeus também. Vamos lá para o deísmo.
O que é o deísmo? O deísmo, ele acredita em Deus como um ser transcendental, mas eles não acreditam na imanência de Deus. O que é a transcendência de Deus? Eu falei em alguns vídeos e eu vou repetir de novo. A transcendência ou seja, Deus, ele vai além do cosmos, vai além do universo, ele está acima de todas as coisas criadas no cosmos. Porém, ele não é imanente. A imanência é justamente a interação de Deus com a criação, a participação de Deus na criação no meio das suas criaturas. É Deus se manifestando e se comunicando com o homem. O deísta, ele não acredita num Deus que interage, num Deus que se preocupa com o ser humano, num Deus que rege a história, num Deus que intervém na vida e no cotidiano dos seres humanos. Acreditam na teoria do grande relojoeiro, na teoria do Big Bang, na teoria da grande explosão cósmica. Eles acreditam que o universo surgiu criado por Deus, porém Deus abandonou o universo e abandonou a Terra e abandonou os seus habitantes à sua própria sorte. Então vivemos aqui na Terra por conta própria. Nós temos que nos virar e tocar a nossa vida, porque Deus não está nem aí. Deus é como se fosse um grande relojoeiro, ele cria o relógio e ali ele dá corda e deixa o relógio funcionando. Então, esse é o conceito de Deus para os deístas. Então não confunda deísmo com teísmo. Teísmo é que acredita em Deus em todo o aspecto revelado nas Escrituras. E o deísmo é aquele que não acredita nas Escrituras sagradas, mas acredita em conceitos filosóficos, né? Principalmente influenciados pelo iluminismo e pela teologia liberal. Nós temos também o evolucionismo. O evolucionismo, ele é a teoria defendida por Charles Darwin, também por Lamarck, e nessa teoria não existe Deus, ou seja, a criação não existiu. O que existe é uma natureza que surgiu por um acidente, por uma causa própria. Então toda a biodiversidade, complexidade de vidas e de seres no universo, todo o sistema solar, galáctico e toda a vida no planeta Terra é apenas consequência de explosões, de acidentes, junção de átomos, de matérias que se juntaram aleatoriamente, causado por nada, e foram se juntando e formaram isso que nós estamos vendo aí. Então, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos e os animais, eles partem de organismos brutos, unicelulares, que foram evoluindo em formas mais inteligentes e mais complexas de vida. Então, segundo essa corrente, o homem e o macaco possuem o mesmo ancestral em comum, que foi evoluindo aos seres atuais. Também existe o lado evolucionista cristão, né, ou judaico, que são pessoas que acreditam na evolução da espécie, acreditam que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, que a criação, segundo Gênesis, não foi literalmente 7 dias, mas foram bilhões, aquilo ali é só uma linguagem simbólica, e que Deus criou toda a matéria bruta e deixou ela evoluindo. Ou seja, não acreditam que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, já perfeitos à sua imagem e semelhança, mas sim criou formas de vida menos complexas que foram evoluindo com o passar das eras. É isso que os evolucionistas cristãos que acreditam em Deus defendem. Então, vamos passar aqui para o segundo, aliás, para o terceiro conceito herético, né, de Deus, porque os dois primeiros que eu citei não acredito, são conceitos de não acreditar em Deus, que é o agnosticismo e o ateísmo. Eu falei do deísmo, falei do evolucionismo e agora vou falar do enoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo, ele está presente em muitas religiões pagãs, ou seja, acredita-se na existência de um Deus maior do que todos os deuses. Esse Deus, ele muitas vezes nessas culturas pagãs ele é cultuado, os outros deuses não são, só que essa crença não nega a existência em diversos deuses. Acredita que existe um panteão de diversos deuses, divindades para cada evento da natureza ou da vida. Porém, existe um ser maior, um ser superior, que é maior do que todos esses deuses.
e que ele deve ser o mais cultuado e o mais reverenciado. Então isso aí é o enoteísmo. Nós também temos o materialismo ele também nega a existência de Deus, como o ateísmo, o gnosticismo. O materialismo ele é mais defendido por Karl Marx, Engels, pelos teóricos do socialismo, do comunismo. É a teoria que define que nada existe além da matéria, além daquilo que é tangível ou apalpável. Ou seja, a matéria é a realidade última. Não existe nada além daquilo que podemos ver, sentir ou tocar. Ou seja, uma alma não existe porque ela não vai sair na radiografia de um raio-x. Entendeu? O que vai sair são ossos, o que vai ser detectado em uma biópsia ou uma ultrassom são os órgãos humanos internos e não a alma. Portanto, a alma não existe para o materialismo. Nós temos também o monismo e o panteísmo, que são muito parecidos. Eu vou resumir, não vou entrar em detalhes sobre eles. O panteísmo e o monismo, em comum, eles acreditam que tudo é Deus. Então, a natureza, os animais, as plantas, os fenômenos naturais, o ser humano e o universo são extensões de Deus, ou seja, Deus é toda essa natureza e toda essa criação. Então eles acreditam num Deus que é a sua própria criação, não é maior do que a criação, porque ele é a criação. Então todas as coisas foram surgindo e todas as coisas são Deus. Ou seja, Deus está em tudo e Deus é tudo. Isso é o panteísmo e o monismo. Aí nós temos o politeísmo, que é a crença mais primitiva. Lógico que o politeísmo ele não vem antes do monoteísmo. O monoteísmo é a crença de que há um só Deus e não existem outros deuses. O monoteísmo é a forma mais antiga, mais primitiva de crença em divindade. Ou seja, porque começa com Adão e Eva, começa com os primeiros seres humanos que tinham um relacionamento pessoal com Deus. O politeísmo vem depois com a queda do homem, quando as gerações de Adão elas vão se multiplicando, o homem vai se distanciando de Deus e vai criando deuses e deusas para si. Isso aí é o politeísmo. Então, se você gostou, dê aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo e estarei gravando o próximo vídeo, onde eu vou falar dos argumentos racionais da existência de Deus. Nós vamos mostrar que é possível provar que Deus existe através de argumentos racionais. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.